Esperar. Oi, tudo bom, Clarice? Boa noite, Tudo pessoal. bom, Bruno? Oh, meu Deus, que bom ter você aqui. Vai ser bem legal hoje. Tem Vai, muita pergunta. duas fisioterapeutas conversando. Vamos ver o que que sai desse papo, né, Clarice? É, Então, eu queria primeiro pedir para se apresentar, né? Que as pessoas, talvez, muitas conhecem, mas também tem muita gente que não conhece, então se apresenta. Bom, obrigada pelo convite, Clarice. Então, eu sou fisioterapeuta, me formei em 2005. Desde 2003, ainda na graduação, eu comecei a trabalhar com fibrose cística. Sempre foi uma coisa que eu me apaixonei desde o início da faculdade. E fiz meu trabalho de conclusão de curso com fibrose cística e nunca mais parei de atuar na área. Então, eu sou fisioterapeuta do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu atuo tanto na equipe pediátrica quanto na equipe de adultos com fibrose cística, que é uma das maiores do país. Então, acaba que muita gente, vem gente do Brasil todo, acaba vindo para se tratar ali no Clínicas, né? Então, acho que é mais ou menos isso, assim. Então, há muitos anos que eu trabalho com fibrose cística e sou muito feliz e muito grata por poder trabalhar no que eu sempre quis, assim, aprender muito com os nossos pacientes, né? A gente sempre aprende muito, muito, muito com vocês. Então, é isso. Eu vou falar como paciente. A gente fica muito feliz de ter profissionais que gostam e que trabalham com a fisioterapia, ou com a fisioterapia na fibrose cística com tanto amor, porque a gente sabe que é difícil achar profissionais que queiram se dedicar à fibrose cística por ser uma doença que tem poucos pacientes, vamos dizer assim, né? Uma doença rara. Enfim, a gente, como paciente, estou falando, eu acho que em nome de todos eles, que realmente a gente fica muito feliz por ter vocês que se dedicam tanto a gente. Então, para começar, eu queria começar com as perguntas, né? Porque tem um monte. Então, vamos lá. A primeira pergunta: quem tem FC e faz o pulmozime, o correto é fazer 40 minutos antes da físio mesmo, porque fala que é sempre bom fazer antes da fisioterapia, né? É, na verdade, até tem duas perguntas, tem algumas perguntas relacionadas ao pulmozime, e é importante começar falando assim: tem alguns estudos que demonstram que não tem diferença o horário do dia que você vai fazer o pulmozime, seja de manhã, de tarde, de noite, antes ou depois da físio. Só que a gente tem que olhar essas informações com cautela. Por quê? Ele leva, assim, 30 minutos para fazer efeito. Então, o pico de ação dele é de 30 minutos a 1 hora. Então, se eu nebulizo e já saio expectorando, eu não consegui dar o tempo da medicação fazer o efeito que ela tem que fazer. Então, aí acontece um erro muito comum. Então, por exemplo, eu sou um paciente que tenho muita secreção pela manhã, né? Então, eu acordo já expectorando. A maioria dos pacientes acontece isso, né? Tu acorda já com Sim. aquele monte de secreção, já tem que dar uma limpada. Se eu faço o pulmozime nesse horário, eu acabo queimando, digamos que queimando esse cartucho. Por quê? Porque eu estou usando o pulmozime e já estou removendo aquela secreção que já está solta ou que soltaria com um outro recurso. O pulmozime ele é para ser utilizado e para soltar a secreção das pequenas vias aéreas. Então, se eu sou um paciente com mais secreção, idealmente eu faço uma nebulização hipertônica de manhã, faço a minha fisioterapia e eu posso utilizar o pulmozime num horário onde eu não tenha tanta secreção, que aí eu vou conseguir penetrar, ter uma penetração melhor desse fármaco. Que não adianta eu colocar ele em cima de secreção que já está solta. Então, isso é bem importante. Isso. Eu até faço, eu sou essa paciente que
acordo com bem secreção, sempre que eu acordo tá bem solta. E geralmente eu faço isso que tu falou. Eu faço primeiro a higiene para depois fazer qualquer outra nebulização. Se eu precisar fazer um antibiótico, uma coisa, porque já tá ali solto, né? Eu acho que é os que estão mais em cima, aí você consegue tirar com mais facilidade. É bem isso mesmo que acontece comigo, né? O fumosímio é para pegar aquela secreção que tu não conseguiu tirar, nem com a salina, nem com a fisioterapia, que tu fez de tudo, porque sempre fica a secreção lá dentro que a gente não consegue tirar, né? A gente nunca consegue tirar 100%. Então, o pulmosímio justamente é para pegar as pequenas vias aéreas. Então, não adianta fazer ele com o pulmão cheio de secreção. Apesar dele ser uma medicação que tu tem uma certa flexibilidade, até os estudos mostram que não tem muita diferença o horário do dia, que não tem tanta diferença nesse sentido. Só que também a gente tem que pensar numa coisa coerente, né? Sim. E aí, se tu, às vezes até o paciente assim faz de manhã com o pulmão um pouco mais sujo, mas aí às vezes o médico recomenda 2 vezes por dia. Então faz de manhã e faz de noite. Então, se tu tem recomendação de fazer 2 vezes por dia, tu até pode dar uma flexibilizada e fazer com o pulmão um pouco mais carregado, mas o ideal é sempre fazer com ele mais limpinho, assim. Próxima. Qual o melhor exercício para soltar a secreção? Pois então, essa pergunta é difícil, né? Porque, na verdade, a gente, os exercícios variam um pouco conforme a faixa etária também, né? Então, não, é difícil dar um exercício em especial que seja o melhor de todos para soltar a secreção. Então, uma criança ali de 0 a 4 anos tem exercícios que não vai conseguir fazer e que nem vão estar indicados para essa faixa etária. Então, é sempre adaptado. Uma técnica que é meio universal, assim, acima dos 4 anos, que eu acho que engloba a maior parte dos pacientes, dos 4 até a idade adulta em diante ali, é a máscara de EPAP, né? Que é o universal, assim, que eu acho que ela é a técnica, uma das técnicas mais bem aceitas, tanto pelos pacientes quanto pelos profissionais que trabalham com fibrose cística. É uma técnica que todo mundo gosta, todo mundo recomenda. É difícil, assim, ter contraindicações. Tem algumas contraindicações à técnica, mas é uma técnica quase que universal acima dos 4, 5 anos ali. Então, eu diria essa, assim, se eu tivesse que escolher uma só. Existe um tempo mínimo adequado para realizar uma boa fisioterapia? Qual seria o ideal? Tá. Essa pergunta é interessante, né? Porque, na verdade, qual seria o tempo ideal de fisioterapia? Pegando um paciente, assim, digamos que ali, adolescente, né? Ele começa a nebulizar, começa a soltar secreção. Logo que ele começa a soltar secreção, a gente observa os primeiros grumos que vão saindo são grumos maiores, mais espessos. Depois, ao longo da fisioterapia, esses grumos vão diminuindo. Pela literatura, o tempo ideal de tratamento seria o tempo suficiente para a gente conseguir limpar o máximo possível o pulmão, né? Então, quando o paciente começa a ver que já começou a sair menos secreção, que o gruminho está menor, que tu faz força, faz força, faz força, e tu está mais consumindo energia do que tirando secreção, é porque está na hora de parar a fisioterapia, porque tu tá gastando mais energia do que tirando secreção. Mas a gente acaba muitas vezes dando receitinha de bolo, né? Porque nem todo paciente ele consegue ter essa percepção, ou às vezes os pais ficam inseguros. Ah, mas quanto que é o mínimo mínimo? Mas quantas vezes eu tenho que fazer? Quantas vezes eu tenho que soprar? Na verdade, essa não deveria ser a principal preocupação, né? Essa preocupação, ela é secundária, assim, porque no momento que tu sabe o que que tu tá fazendo, tu sabe o que que tu tá aplicando, tu sabe por que que tu tá fazendo aquilo, o tempo é secundário, tu tem que sentir que tu tá com o teu pulmão limpo, né? Então,
Alguns pacientes levam 15, 20 minutos depois da Nebu, outros levam meia hora, alguns levam uma hora. Depende muito, varia muito de um paciente para o outro. Então, não tem... por mais que a gente dê receita de bolo, né? E a gente muitas vezes dá receitinha de bolo no ambulatório. Um bebê vai fazer 5 minutos de cada lado, vai fazer 5 minutos de AF, vai fazer 5 minutos de tal coisa, né? Vai fazer 15, 20 minutos. Um adolescente ali vai fazer a Nebu e vai fazer uns 15, 20 minutos ali de técnica para remoção de secreção, meia hora. Por mais que tu Isso dê seria, essa no caso, receita... o mínimo, né? A gente dá essa receita para que a pessoa tenha noção, pelo menos o mínimo é isso, né? Daí a gente costuma dizer, faz 10 séries de 15 repetições do EPAP, 5 séries de 10 repetições do shaker, faz 10 séries do retardo em selo d'água, né? Então a gente costuma dar essas receitinhas como um guia, assim, um guia que seria um tratamento básico, assim, para limpeza, né? Isso. Próxima. Existe um tempo... já ia ler a mesma. Qual a idade indicada para começar o uso do EPAP? Então, o uso do EPAP, a gente vê que muita gente acaba erroneamente, né, indicando o EPAP meio precocemente, assim, com bebês ou crianças muito pequenas, né? A criança, o ideal pela literatura é lá a partir dos 4, 5 anos, porque o EPAP ele depende da ventilação colateral do pulmão, ele depende de que estruturas pulmonares já estejam mais bem estruturadas. Então, a criança, na verdade, ela vai completar lá a sua maturação já bem mais para frente na infância, lá pelos 6, 8 anos ali, às vezes até um pouco mais. Então, 4 anos seria uma idade que tu já tem uma estrutura pulmonar um pouco melhor, tu já tem um pouco de ventilação colateral ali, e o EPAP ele consegue fazer efeito. Quando tu indica o EPAP para um bebê ou para uma criança muito pequena, ele não vai conseguir vencer a resistência muitas vezes do EPAP. Ele vai acabar ventilando no espaço morto ali da máscara e acaba que não tem um bom efeito. É até um pouco arriscado assim indicar para os pais fazerem em casa sem uma supervisão. Então, a gente não recomenda, só a partir dos 4, 5 anos ali. Joia, deixa eu ver aqui a próxima. E quanto tempo a gente tem que trocar a máscara do EPAP? Se existe um tempo assim, um prazo para troca, né? Então, a máscara de EPAP é um pouco assim, a gente não, as máscaras, as peças, elas vêm soltas, né? A gente não vem como shaker, por exemplo, ou como nebulizador, que vem o kit pronto, vem o manual de instruções orientando como é que higieniza, como é que armazena. Ele não vem assim um kit pronto com orientações, então vem peças separadas, que são peças que a gente utiliza no meio hospitalar até para outras situações também. Não tem um tempo pré-estabelecido de troca, né? Apesar de que a gente sempre vai olhando no ambulatório, muitas vezes a gente olha a integridade das peças. Então, às vezes a máscara fura, troca a máscara, a válvula acaba ficando um pouco ruim, a gente vê que não faz mais pressão, troca a válvula. Então, a gente vai trocando as peças. Eu diria assim que seria importante trocar pelo menos assim quem pode, né? Que eu sei que muita gente não pode trocar com frequência. Eu diria que seria interessante trocar uma vez por ano, assim, porque a gente não consegue fazer uma higiene tão boa, né, do kit EPAP. E mesmo com higiene ele vai perdendo um pouco
a pressão, a válvula inspiratória acaba ficando um pouco enrijecida e acaba tendo escape. Então, pelo menos uma vez por ano eu orientaria a trocar, mas a gente sabe que a realidade é outra. Eu, principalmente ali no clínicas que trabalho com SUS, a maioria dos pacientes acaba usando a máscara por anos e anos e anos, assim, né? Então a gente orienta bem a desinfecção e limpeza. Acho que é isso. Há algum estudo, acho que tu já respondeu isso. Se existe algum estudo que mostre o horário adequado para nebulizar a alfa-dornase. Tu já acabou Já acabei já respondendo. respondendo antes. Qual a melhor técnica quando o paciente está exacerbado, bem exacerbado? Então, com o paciente exacerbado, é uma coisa que eu até atendo bastante paciente exacerbado na internação, né? Ali no clínicas a gente tem em torno de 300 pacientes, né, que acompanham ali. E em torno de 20% acaba internando. Então, tem um número grande, expressivo de indivíduos que acabam internando. O que, que a gente vê, assim, que às vezes o paciente ele chega tão exacerbado que ele não consegue fazer, por exemplo, o EPAP, o shaker, ele não consegue, às vezes, fazer essas técnicas, porque ele começa a soprar e já vem a tosse, começa a soprar e já vem a tosse. Então, quando tu tá muito exacerbado, tu não tem muito controle, nem sobre a tua respiração, nem sobre a tosse. Então, nesses casos, eu aproveito para fazer, tentar fazer uma respiração diafragmática durante a nebulização. Então, vai tentando controlar a respiração e já vai expectorando. À medida que tu vai avançando na nebulização, tu tenta fazer um ciclo ativo da respiração, que também é uma técnica bem tolerada. Porque no momento que tu coloca a pressão, às vezes tu acaba gerando tosse no primeiro sopro, tu já vai tossir, tu não consegue controlar. Mas muitas pessoas que internam conseguem fazer a pressão também, né? Mas eu Uhum. opto sempre por associar alguma técnica no momento da nebulização. Terminando a nebulização, eu continuo daí com algum outro recurso, com pressão positiva ou alguma outra técnica. Então, eu acabo fazendo isso, até porque rende mais a fisioterapia quando tu associa uma técnica durante a nebulização, né? Tu não fica, muitas vezes a gente fica meio que viajando, faz a nebu, fica olhando TV, não respira direito, não faz aquela Uhum. inalação tão profunda, tão lenta, tão concentrada, tu fica ali nebulizando, às vezes com a máscara presa no rosto, mexendo no celular, fazendo outras coisas, e tu não aproveita aquele momento para ir limpando o teu pulmão. Então essa é a dica que eu dou assim de para exacerbação. Joia. Qual a melhor pressão para colocar no EPAP para que a secreção saia com mais facilidade? Não tem assim uma melhor pressão, né? Em geral, quando a gente compra um dispositivo de EPAP, assim, a gente inicia lá do zero, vai soprando, e aí, com a ajuda de um profissional, tu vai aumentando a resistência progressivamente na primeira sessão e vai vendo a pressão que mais se adapta. Geralmente a gente ouve aquele barulhinho mais grave da válvula, assim, tem umas válvulas que fazem mais barulho, outras que fazem menos, mas a gente escuta aquele barulhinho da válvula sendo acionada. Não pode estar muito forte a ponto de tu ter que fazer muita força, às vezes até tu observa até no rosto a expressão de que está muito forte, mas também não pode estar muito fácil. Mas a pressão acaba sendo bem individualizada. Em geral, os pacientes toleram bem. Criança, assim, tu começa ali com 5, 8 centímetros de água e vai aumentando, né? Adulto já começa de 10, 12 para cima ali, tu já consegue colocar uma pressão um pouco maior. Mas é bem individualizada, assim, a prescrição. Joia, vamos para a próxima. A melhor técnica
para criança de 8 anos. Qual Para seria? criança de 8 anos. Então, quando a gente compara assim, as diversas técnicas de fisioterapia, a gente acaba falando que a melhor técnica é a técnica que a criança mais se adapta, né? Então, quando tu compara shaker, retardo em selo d'água, EPAP, ciclo ativo, na literatura, elas não têm muita diferença entre si. O que a gente vê é que todas são efetivas. Então, tu tem que levar em consideração muito o que a criança gosta de fazer, né? O que a criança, qual a técnica preferida da criança. E outra sugestão nessa faixa etária é que as crianças são muito ativas, né? Então, tem uma tendência agora de associar exercício físico durante a higiene brônquica. Então, por exemplo, o que a gente tem feito muito no hospital é utilizar, por exemplo, pula na cama elástica 5 minutos ou 3 minutos, faz exercício na cama elástica, senta, sopra no EPAP e faz o huffing e remove secreção. Depois pula corda, mais 2, 3 minutos, ou às vezes faz um circuito, faz marcha estacionária, pula no trampolim, pula corda, chuta a bola e aí senta e faz mais um pouco do EPAP. Então, às vezes, tu pode trabalhar com um circuito de exercícios, desde que tu intercale manobras de expiração forçada, que tu intercale alguma coisa de pressão positiva. Também não dá para ficar só na brincadeira e tu não fazer o principal, que é remover o catarro, né? Tem que tirar o catarro, não adianta. É chato, mas se tu não. O produto da minha fisioterapia é a secreção que eu expectoro. Então não adianta também ficar só na brincadeira. Então tu torna mais atrativo para a criança, mas ao mesmo tempo tu também tenta inserir aqueles outros recursos que tu precisa. Acho que é isso. Joia. Qual a idade mínima para usar o colete veste? E tem outra pergunta sobre o colete. Se o colete veste é melhor do que os aparelhos que temos hoje em dia. Se é uma técnica que é superior aos outros. Uhum. Bom, o colete veste, ele é um dispositivo super caro, né? Para começar, assim, ele tem um custo bem elevado. E até no último ou penúltimo congresso de fibrose cística, a gente demonstrou até uma marca brasileira aí que estava reproduzindo uma versão semelhante ao veste. Mas o que a gente vê, assim, que ele não tem muitos indícios de superioridade em relação às outras técnicas, né? E ele tem um custo muito elevado. Tem um estudo muito pelo contrário, ele até, se tu for olhar a literatura de uma maneira crítica, ele até tem indícios de que ele é pior do que as outras técnicas de fisioterapia. Então, tem um estudo interessante de uma canadense, da Meg McEwen. É um estudo que ela compara um grupo de pacientes usou o VEST por 1 ano e um grupo de pacientes usou o EPAP por 1 ano. E aí, ela anotou como é que esses pacientes foram durante aquele 1 ano. E o que ela identificou? Que os pacientes que usaram o VEST internaram 2 vezes mais e usaram o antibiótico oral 2 vezes mais do que quem usou o EPAP. Fora que o VEST não te dava tanta flexibilidade, por exemplo, eu vou viajar, eu quero, né? O EPAP é um aparelhinho simples de levar para qualquer lugar. O VEST é um aparelho grande, tem o colete, tem a máquina, o compressor ali que é grande também. Então, acaba que tu tem uma menor flexibilidade para levar ele de um lugar para o outro. O que me parece assim muito que o Veste é aquela solução que seria fantástica, né? Tu coloca lá teu filho no colete, aperta o botão e ele sai vibrando e tu não precisa, né? Tu sai, vai lavar tua louça, faz outra coisa. Então, me parece aquelas soluções fantásticas, assim, mas que ainda tem pouca evidência, assim, de que ele realmente
seja uma boa técnica. Então, eu ainda não recomendo, né? Eu ainda não tenho segurança para recomendar isso. Acho que é Certo. isso. Concordo, doutora. Qual é o melhor exercício ou dispositivo para higiene brônquica? Qual o melhor exercício para higiene brônquica? Isso? Eu acho que a gente volta naquilo que a gente falou no início, né? Que varia um pouco conforme a idade, varia um pouco, enfim. Como cada paciente se sente melhor, porque pode ser que uma técnica seja boa para mim, eu sinta que sai mais secreção nessa técnica, e outra pessoa sinta que não, né? Então, eu acho que são coisas muito individuais, né? Depende de cada pessoa, muito. Exatamente. Sabe que esses tempos eu recebi 2 irmãos de um outro estado que estavam começando o tratamento ali com a gente no Clínicas, né? E eles resolveram, a gente conversando sobre os dispositivos e tal, eles acabaram comprando os 2 recursos, o EPAP e o Shaker, acabaram comprando os 2. E os 2 estavam internados, um em cada quarto, e eu estava atendendo os 2 ao mesmo tempo, né? Uma menina e um guri. Aí eu comecei com o EPAP e comecei ensinando o EPAP para os 2 e fui fazendo. Fiz uns 3 dias de EPAP com os 2. O menino notava que ainda tinha dificuldade para expectorar e a menina se adaptou super bem com o EPAP. Aí, depois de 3 dias, eu disse, bom, agora vamos testar o shaker, né? Vamos começar a fazer o shaker para vocês aprenderem uma segunda técnica. Depois vocês podem intercalar as duas ou fazer metade, metade, a gente vai vendo. Aí fui fazer o shaker com os 2. A menina que expectorava super bem começou a ter dificuldade para expectorar e disse de cara: olha, isso aqui para mim não foi legal, Não sei. o outro estava bem melhor, enfim. E para o menino foi o contrário, ele que estava tendo muita dificuldade de expectorar com o EPAP, estava achando que não estava legal, que não estava vendo o resultado, começou a fazer o shaker e começou a soltar muita secreção. Então, assim, 2 irmãos com a mesma doença, com as mesmas mutações, mas com organismos diferentes. Então, a gente tem que testar as diversas técnicas disponíveis e ver o que mais se adapta para cada um. Né? Acho que é isso, acho que é bem, bem de preferência e bem individualizado mesmo. Próxima. Quem tem bolha no pulmão pode fazer EPAP? Pois então, via de regra, assim, se é uma pneumatocele, uma bolinha muito pequena, que não interfere muito, ainda assim, se tu é um pouco mais conservador, tu vai acabar tirando a pressão positiva, tá? Mas não tem, assim, muitos estudos que digam, assim, que precisa realmente remover quando é uma pneumatocele, uma coisinha muito pequena, às vezes não vai ter muita relevância clínica, tá? Mas se é um pneumotórax, se é uma coisa maior, se é uma coisa que já tem uma repercussão clínica maior, aí a gente não recomenda realmente, né? A pressão positiva. Eu, como sendo um pouco mais conservadora, eu acabo retirando muitas vezes e observando por um tempo. Mas isso não tem, assim, muita evidência de que tu precise tirar em todos os casos. Às vezes é uma bolinha muito pequena que não vai justificar remover a pressão positiva. Soprar bolhas numa garrafa de água é realmente eficaz? Tem uma quantidade de água exata para ser ok, para ser melhor? Então, essa pergunta é bem importante, né? A gente vê que muitos pacientes, às vezes a gente vê nos vídeos, na internet, às vezes em casa, os familiares fazendo bolha de sabão não, bolha assim, num copo aberto. Enfim, quando tu está Uhum. introduzindo uma técnica nova, assim, tudo é válido, né? Vai soprar bolha de sabão, vai soprar no apito, vai soprar na corneta,
vai soprar num copo com um canudinho desses de lancheria mesmo, que agora nem pode mais, mas enfim, né? Vai soprar num copo aberto. Mas se a gente for pensar numa coisa mais correta e mais controlada, o ideal, assim, foi feito até um estudo aqui na PUC, em Porto Alegre, mostrando como fazer para o EPAP ter uma maior, para o EPAP não, para o selo d'água ter uma Sim. maior efetividade para tu conseguir saber exatamente qual é a pressão que tu está colocando ali dentro, né? Que quando é um canudo, conforme a espessura do canudo, a pressão é diferente, conforme a altura que tu coloca de água, a pressão é diferente. Então, tudo influencia no quanto de pressão tu tá recebendo. Então, eu vou te falar, assim, a maneira mais correta que seria o ideal, tá? O ideal seria a gente ter uma garrafa com tampa, fechadinha a tampa. Um lado tu faz um orifício e introduz uma mangueira. Geralmente aquelas mangueiras, um extensor daqueles de aspiração ou um extensor daqueles de oxigênio, verdinho. Um lado tu vai colocar a mangueira bem justinha, sem escape de ar ao redor. E do outro lado, tu vai fazer um furinho exatamente mais ou menos do mesmo tamanho para sair o ar. Então, a altura que tu colocar, por exemplo, coloquei 10 centímetros de água, vai representar os 10 centímetros realmente da pressão, os 10 centímetros de água. Se tu deixar o frasco totalmente aberto, já não vai ser 10 centímetros de água representante dessa pressão de 10 centímetros. Pode ser que a pressão já diminua, porque tu não tem o frasco fechadinho e a saída de ar controlada. Então, é bom fazer um EPAP, assim, se tu pretende fazer isso, substituir. Às vezes a criança está naquela fase, está fazendo aquelas técnicas mais passivas e quer começar a fazer um exercício mais ativo, sem precisar fazer aquela fisioterapia tão passiva. Então, a gente quer substituir por uma técnica que dê à pessoinha mais independência. Então, para isso, tu precisa também ter um dispositivo mais bem formulado, assim, não pode ser qualquer copo, nem qualquer canudo. Tem que daí já estar mais preparado para isso. Se não é de uma forma lúdica, assim. Porque às vezes é uma forma lúdica, bota um copo para introduzir a fisioterapia, bota ali né? um sol e sopra e faz aquela bagunça. Então, se é para ser uma coisa lúdica para ensinar o sopro, é uma coisa. Se é para ser uma coisa assim realmente efetiva, daí é outra, daí tem que ter um pouco mais de cuidado. Eu fazia com garrafa PET, porque a garrafa PET dá como a gente colocar uma quantidade de água, né? Uhum. E é verdade, aí eu fazia com garrafa PET. Eu ainda tenho aqui. É bom, é uma técnica É boa, bom. sabe? Vamos para a próxima? Uhum. Cadê, gente? Será que eu me perdi? Não, aqui. O uso do BIPAP tem... Ah, tá. Eu uso o BIPAP e tem hora que minha frequência respiratória fica em 50. Por que acontece de subir assim? Na A verdade, pergunta. assim, quando tu usa o BIPAP, geralmente tu diminui o esforço ventilatório, diminui a frequência respiratória, diminui até mesmo a frequência cardíaca, né? Porque ele impacta ali no débito cardíaco e acaba dando ao coração e à respiração um pouco mais de descanso. Então, tu descansa teu corpo quando tu usa o BIPAP. O que pode estar acontecendo é de ele não estar bem ajustado, pode não estar bem adaptado para ti. Então, às vezes o equipamento não está bom, pode estar precisando de alguma manutenção, o filtro pode estar meio entupido, pode estar superaquecendo, tu não está recebendo a pressão que tu acha que tu está recebendo, ou às vezes a pressão não está bem ajustada para ti, né? Tá pouco, tá. Tu pode estar com uma má adaptação à ventilação, e daí a gente vê esse desconforto, né?
porque não é para acontecer isso, não é. Então, o mais provável é que a pessoa não esteja bem adaptada à ventilação. E isso acontece com frequência, assim, às vezes até a pessoa se adaptar, às vezes não se adapta com a interface, às vezes fica um pouco claustrofóbica com aquele aparelho, não consegue dormir porque tem aquela mangueira incomodando. Mas depois que o paciente se adapta e vê o quanto dá uma folga para a respiração, o quanto dorme melhor, o quanto acorda mais disposto, né? Depois que o paciente vê o gostinho do que é bom, assim, ele não para mais de usar, né? É, verdade. Até tem uma pessoa que Pronto. perguntou sobre PAP e EPAP é o mesmo equipamento. Eu não estou lendo as perguntas, mas por acaso agora eu consegui ler uma, né? Não é o mesmo equipamento. EPAP é um aparelhinho que custa 200 e poucos reais, 250 em geral. E BiPAP é um aparelho de ventilação mecânica. Então, é uma ventilação mecânica não invasiva que tu faz através. Às vezes tem interface que é facial, tem interface que é só nasal, que é só uma mascarazinha pequenininha. Tem uma interface que é todo o rosto, que a gente chama de facial total. Então, não é o mesmo equipamento. Ele te manda o ar, te manda uma pressão inspiratória e te manda uma pressão expiratória. Então, tu tem dois níveis pressóricos funcionando no teu pulmão e ele te facilita a respiração. O EPAP, ele vai fazer uma pressão na expiração e tudo que tu faz ali é ativo, né? Então, tu tá forçando. No BiPAP, tu tá recebendo uma pressão. E o BiPAP, ele custa em torno de 20, 25 mil reais. Então, em geral, os pacientes não adquirem esse equipamento. Quando o paciente tem indicação de usar o BiPAP, a gente faz um processo por via judicial e aí consegue por via judicial, pelo estado, pelo município, ou quem tem convênio, às vezes via o convênio de saúde. Então, não é um dispositivo que tu vai alugar, ele custa mais ou menos uns R$ 1.000 por mês para alugar, então é um custo caro. Então, é um equipamento que a gente tem que estar indicado. Tem alguns critérios para que o paciente passe a usar esse equipamento. O principal deles é quando o indivíduo tem uma condição chamada de hipercapnia. O que é essa hipercapnia? A Clary está concordando ali. Cara, Tô eu, eu, sabendo. eu tive uma. Nossa. Então, isso é mais comum quando o paciente já usa oxigênio, né? E aí, quando a gente recebe o oxigênio e não consegue exalar totalmente o gás carbônico, né? Um paciente em geral que já é hipoxêmico, então já tem a redução da concentração do oxigênio no organismo, então ele já faz a suplementação do oxigênio. É um paciente que muitas vezes já está em lista de transplante. É um paciente que quando a gente indica esse dispositivo já é mais, assim, numa fase um pouco mais avançada da doença, não é para aqueles pacientes que têm uma boa função pulmonar, ou que quase não interna, não é um equipamento que tu vai usar a qualquer hora, é um equipamento bem específico para quem realmente precisa desse auxílio, né? Muita gente me pergunta, mas eu poderia comprar para usar, para fazer atividade física, para me ajudar na fisioterapia, né? Assim, é um custo elevado e a gente acaba não recomendando, porque também não tem evidências de que se tu fizer atividade física junto com o aparelho, tu vai melhor na atividade física. Só que quem é que vai levar esse aparelho para uma academia, por exemplo, né? Não vai com uma máscara para academia, não vai, né? Então acaba não sendo também tão indicado. Vamos aproveitar esse tempo que a gente está aqui. Eu acho que a gente ainda tem uns 20 minutos. Uhum. Eu tive um episódio desse, eu estava internada, e aí eu acho que, enfim, não sei o que aconteceu, eu nunca tive isso. E aí eu tive um episódio desse que eu fui bater na UTI, foi uma loucura, e eu me entubar, uma loucura. E aí
Eu até, como eu sempre falo aqui com o pessoal, eles ficaram sabendo. E aí também sempre me perguntam por que que eu durmo com o BIPAP. Uhum. Aí seria ótimo você falar agora. Tá. Então, assim, o que que acontece? Uhum. Às vezes o indivíduo, então, vamos pegar o exemplo da Clarice, tá? Tá ali, começou a internar mais, começou a ter mais exacerbação, a doença começou a evoluir. E aí eu fui para o hospital, fizeram a gasometria arterial lá e identificaram que o meu nível de gás carbônico estava alto, né? E quais são os sintomas? Começa a dar dor de cabeça, muitas vezes o paciente vai sentir dor de cabeça, pressão na cabeça, às vezes dá uma sonolência também, nos casos mais, né? Quando a hipercapnia já está muito alta, começa a dar sonolência e tem um risco para esse indivíduo. Se eu ficar sonolento demais e não tratar essa hipercapnia, eu posso até entrar em coma por retenção de gás carbônico, né? Por narcose carbônica. Então, é uma situação clínica grave. O que acontece? A gente tenta não entubar o paciente, porque quando tu entuba o paciente, tu precisa sedar também esse paciente. Então, quando tu entuba e seda, tu prejudica ainda mais a respiração, né? Então, a gente faz de tudo para não entubar. No momento que tu tem, daí tu acaba usando o BIPAP, porque o BIPAP vai ser a ferramenta que vai lavar, que vai remover esse gás carbônico. E aí a gente pensa como assim, a hipoxemia é crônica, a insuficiência, que a gente chama assim de insuficiência respiratória crônica, né? Então, o indivíduo que ele não que ele está usando, por exemplo, já oxigênio, que ele já tem o pulmãozinho um pouco mais fraco, ele tem a insuficiência respiratória muitas vezes crônica, né? E depende desse suporte de oxigênio cronicamente. E aí, para a gente não deixar que essa situação se repita novamente, a gente faz uma manutenção em casa. Então, a gente recomenda o BIPAP para casa para que o paciente durma com o BIPAP, né? E tem alguns estudos que nos mostram que quando a gente usa o BIPAP em casa, a gente diminui as exacerbações respiratórias. Então, tu consegue controlar melhor as exacerbações e o paciente fica mais estável. Então, tu deixa ele mais estável. É um recurso que te faz ganhar tempo até o transplante. Então, eles Isso, estão era isso que eu queria que você falasse. até tem um artigo que fala que o BIPAP é uma ponte para o transplante de pulmão. Então, ele atua como uma ponte, porque ele ajuda a estabilizar a função pulmonar, ajuda ao paciente ter um melhor manejo da doença em casa, né? Sem precisar internar tanto, né? Então, tu utiliza esse recurso para manejar em casa a hipercapnia e a hipoxemia. E fora Isso. também que tem o distúrbio do sono, né? Então, a gente vê assim, eu via antes do BIPAP, antigamente, quando eu atendia os pacientes mais graves no hospital, eu chegava de manhã no quarto e o paciente estava dormindo. Chegava 8, 9, 10, 11, aquele paciente não acordava e tu ficava ali pegando no pé, tentando acordar, e beliscando não, mas dando um tapinha na poupança, fazendo cosquinha, né? E, e o paciente não acorda, né? E aí tu começa a perceber que ele não acorda porque ele não dormiu bem de noite. Não é porque ele é Sim. preguiçoso, né? É porque ele passou a noite tossindo, ele passou a noite dormindo mal, já tem uma alteração na arquitetura do sono, então aquele sono não é tão restabelecedor. E aí aquele paciente grave não vai acordar de manhã, e não vai conseguir fazer físio de manhã, e não vai tomar o café de manhã, Já e aí perdeu o dia. chegou de meio-dia, tá tudo atrasado, e daí o fisioterapeuta e o médico enlouquecem e brigam com o paciente. E eu vivi essa situação não sei quantas vezes na minha vida antes da chegada do BIPAP de uma maneira mais concreta, né? Porque antigamente a gente tinha BIPAP só na UTI,
Hoje em dia ainda tem hospitais que não usam BIPAP na internação, né? BIPAP é só na UTI. Onde eu tô, no hospital que eu trabalho, a gente usa BIPAP na internação, só vai para UTI se precisar ir para o tubo, ou se estiver muito ruim. Então, a gente tem esse recurso mais à mão e acaba conseguindo também mais facilmente para casa. Antigamente, a gente solicitava um BIPAP e levava um ano para conseguir. Até lá, o paciente já tinha transplantado, já tinha dado outro jeito, né? Então, hoje em dia, a gente é um recurso que a gente consegue mais fácil, assim. Joia, vamos para as próximas, que vai acabar já. Tem mais 3, eu acho. Tá. Qual a maior dificuldade para tratar um paciente com UFC? Qual a maior dificuldade? Eu acho que a maior dificuldade é a adesão, né? Todo paciente com fibrose cística terá ou tem alguma dificuldade com adesão. Ninguém é 100% perfeito o tempo inteiro. Então, a gente tem muita dificuldade na constância do tratamento, né? Então, tu conseguir... Acho que o maior desafio de quem tem fibrose cística é organizar a rotina. Tem que ter rotina. Tu tem que ter o horário da fisioterapia e o horário das nebulizações. Eu sempre digo para os pacientes, se tu planeja fazer a fisioterapia às 8 da manhã e tu acorda e faz, tu tem depois... Se tu é o paciente que faz 2 por dia, tu tem depois até às 8 da noite para não pensar mais naquilo. Agora, se tu não faz, tu fica, eu não fiz a físio. Eu não fiz a físio, eu tinha que ter feito. Mas que preguiça, não fiz a físio da manhã. Mas não E sei passa o o quê. dia todo Tu nessa. passa o dia todo preocupado com aquilo que tu não fez, né? E isso gera um desgaste mental muito grande. Então, acorda e faz. Bota no automático. Acorda e faz. Depois, tu faz o restante das tuas atividades normal da tua vida. Esquece o tratamento nos outros momentos. Tenta, né? Desligar daquilo ali. Então, eu acho que o principal é organizar essa questão da adesão e conseguir ter uma certa flexibilidade também de tu conseguir fazer o teu tratamento e tu conseguir ter as outras experiências da vida, né? Porque a gente vê muito que tem Exatamente. aqueles pacientes que só vivem para o tratamento, que não namoram, que não saem, que não trabalham, que não fazem nenhuma outra atividade da vida, é só aquilo, né? Acaba não sendo bom também, não sendo produtivo, porque a cabeça também adoece muito, né? Mas também tu negar o tratamento e não pensar e achar que o problema vai sumir também não resolve, né? Então tem que ter um equilíbrio entre fazer o tratamento, entre curtir a vida também, que também é Sim. importante, né? Deixar a vida acontecer também. Eu acho que tem tempo para tudo, é só saber se organizar, né? Exatamente, tem que ter organização para tudo. É, qual é o essencial no tratamento de fibrose cística? Acho que qual é o exercício? Não sei. Qual é o essencial? Ou de um modo geral? Vamos falar de um modo geral, porque de exercício a gente já falou tanto, né? Eu acho que, de um modo geral, o essencial, eu acho que eu acabei respondendo a pergunta antes, né? Eu acho que o essencial para o paciente com fibrose cística é a organização e a adesão ao tratamento. Esse é o essencial. E saber que tu vai pecar. Não adianta, tu vai pecar. Então, assim, eu passei uma semana, 2 sem atividade física, passei um mês sem atividade física, ok, te perdoa e retoma, né? Acho que a gente também tem que saber se perdoar das nossas falhas. Eu já estou há um tempo sem fazer o pulmozime. Bom, Ai, meu ok, Deus. retoma e faz. Né? Eu estou um tempo fazendo só uma físio, porque eu não consigo fazer 2, porque eu estava nas provas da faculdade, porque não sei o quê. Então, a gente tem essa noção de que o tratamento não vai ser perfeito o tempo inteiro, mas a gente precisa se perdoar e seguir em frente e tentar se reorganizar. Então, no consultório eu vejo muito isso, assim, quando o paciente chega e tu começa a investigar, tu vê que sempre tem alguma coisa que pode melhorar.
E por isso que é Sim. importante as consultas regulares, né? A cada 3 meses o paciente vai e tu repete tudo que tu já falou 1, 2, 3, 50, 300 vezes, né? Às vezes tem É. paciente que me diz assim, ó, eu sei, às vezes o paciente está meio rebelde. Eu sei tudo isso que tu tá falando. Tu já me falou isso muitas vezes, mas eu não vou fazer. Não vou fazer porque eu não tô afim, né? Então, eu já tive paciente que me falou isso, né? Eu já sei, já tô cansada. E hoje em dia, uma menina até que tá esperando o transplante, ela dá risada. Ela diz, ai, tu te lembra que eu te falava nas consultas? Que sabia tudo isso, eu era bem rebelde, né? Eu digo, era bem rebelde. Que bom que É uma pena, né? é uma pena, porque nesse momento tu perde tempo e o transplante acaba vindo Exatamente. num momento mais precoce, né? Tu acaba a função pulmonar que tu perde, tu não recupera 100%. Então, tu sempre assim, perdeu um pouco, recuperou, mas não voltou naquele nível de antes. Aí perde um Não pouco, volta. recupera, não volta. A cada infecção é um machucadinho que faz lá. E o machucadinho não sara, não. Não Sara, sabe, mas não. não volta ao normal, entendeu? Então Não. fica sempre ali. Então, pensa só, cada infecção que tu tem, tá acabando uma coisinha lá dentro. E se tu deixar acontecer mais vezes, talvez é surreal, mas a gente só tem essa percepção com o tempo, né? Então, Exatamente. assim, é Amadurecer. por isso que eu acho que a gente tem que estar aqui falando, é por isso que, porque a gente é surreal. Porque eu paro para pensar, quando eu tinha 17 anos, que foi quando eu descobri, no auge da minha adolescência, eu era isso, sabe? E com a desculpa que eu queria viver. Vê que louca. Como é que tu quer viver se tu não quer se tratar? E é fogo isso. A gente tem que ter consciência. E quem já chegou nessa situação de consciência, eu acho que tem que estar falando mesmo, porque é isso, a cada infecção diminui alguma coisa lá dentro, diminui a sua capacidade pulmonar um pouquinho, faz um machucadinho e que não volta. O pulmão é uma coisa que ele não recupera, né? Enfim, Exatamente. próxima. Quais são as 3 técnicas essenciais? Essa palavra apareceu muito aqui. Essenciais para a física de uma pessoa que tem fibrose cística. Bom, a gente falou várias vezes assim, né? A questão de que não tem receita de bolo, né? Mas se eu pudesse escolher 3 técnicas de todas, assim, acho que eu escolheria a máscara de EPAP, seria a primeira delas. Escolheria, acho que alguma técnica sem recurso de pressão positiva, então, por exemplo, um ciclo ativo da respiração, acho que é uma técnica super útil. Ali com 8, 9 anos, as crianças já conseguem fazer, se é uma criança mais quietinha, mais concentrada, já consegue fazer. Então, às vezes, estragou a máscara. Então, a criança às vezes estraga a máscara e não tem nada para fazer em casa, porque se desesperam porque não tem. Então, eu sempre ensino, já vou ensinando desde pequeno o ciclo ativo, porque se estragou a máscara e naquele dia tu não consegue comprar ou vai levar uns dias para vir, tu tem que saber fazer um recurso, tem que saber utilizar uma técnica que tu não dependa do aparelho para fazer. Então, eu acho que o kit EPAP, o ciclo ativo e acho que a terceira eu vou colocar o exercício físico. Né? Acho que não é de Perfeito. remoção de secreção, mas ele atua como um coadjuvante na Mas remoção de ajuda secreção. também, né? Ajuda Sim, muito. Então, se eu pudesse muito. escolher 3 técnicas, eu só vou poder usar essas para os pacientes o resto da minha vida, seria exercício físico, ciclo ativo da respiração e o EPAP. E a ventilação não invasiva. Perfeito, Bruna. Acho que acabamos as perguntas, também já está em cima da hora. Eu acho que a gente tem uns 5 minutinhos ainda, 4 minutinhos. E aí eu vou deixar aqui, se você quer falar alguma coisa que não foi falado, que não perguntaram, ou quiser deixar uma mensagem para os pacientes, fique à vontade. Bom, acho que eu queria primeiro agradecer a Clarice, né, por ter me convidado, me recebido aqui no canal dela.
né? Essa minha página, Fibrose Cística com Amor, que eu fiz há pouco tempo, na verdade Isso. eu não ia vincular a minha imagem a ela, né? Essa página era para ser uma página meio anônima, mas acabei preferindo fazer a live por aqui, porque, enfim, né? Na minha página. Para que as pessoas possam ver que é um perfil confiável também, né? Exatamente, né? Fui perdendo a timidez, né? Acho que eu não sou muito. A Clarice já é fera nessas lives, eu acho que é a segunda live recente que eu faço, né? Eu fiz uma com a Anne há pouco tempo atrás, que é uma paciente da fibrose nossa também, é Respirar Esperança, acho que é o blog dela, Sim, sim. a Anne. E agora contigo, então é a segunda vez recém que eu participo, né? E agradeço bastante a oportunidade de estar conversando assim com vocês de uma maneira mais informal, assim, mais tranquila, né? Do que nas consultas. Então, acho que é bem importante. A Clarice tem um trabalho excepcional, motivacional. Eu fico encantada olhando as postagens dela, né? E isso ajuda muito, assim, fortalece muito o vínculo de outros pacientes, de outras pessoas que também passam pelas mesmas coisas. Eu acho que a fibrose cística está com um time grande aí de feras, né? Tem o Cristiano Silveira, que é um fera, tem a Verônica, que é fera, tem a Clarice, que é fera, então a Anne, tem a minha amigona, apoiadora fibrose cística também, que é fera. Então, a gente está com um time grande de divulgação da fibrose cística e de conscientização da doença. Então, eu acho que esse trabalho enobrece muito, assim, porque tu está divulgando informação e conhecimento o tempo todo, né? E fortalecendo esses vínculos. Então, parabéns pelo teu trabalho, Clarice. E vocês me inspiraram a criar a minha página também, porque eu também fiquei com vontade de compartilhar coisas, assim, né? Que bom. Então, acabou que vocês foram também uma inspiração para mim. Obrigada, Bruna. Então, acho que é Que isso. bom, que bom, eu fico bem feliz, né? Eu acho que quanto mais gente falando da fibrose cística é melhor, porque até pouco tempo atrás era uma coisa muito, por que não dizer escondida, né? Tinha Uhum. muitos pacientes que escondiam e ainda tem, né? E eu acho que só a informação que ajuda, enfim, que mobiliza. Então, é isso, muito obrigada. Eu só queria responder aqui uma pergunta eu acho que foi Denise, que perguntou se o EPAP é indicação médica. Não, não é indicação médica. Os fisioterapeutas aqui fazem a prescrição, vamos dizer assim, tá? É Às isso. vezes gera uma confusãozinha de EPAP e BIPAP, né? O Sim. BIPAP, sim, a gente acaba precisando da gasometria, da solicitação médica. O EPAP, não. O EPAP é solicitação Isso. fisioterapêutica. É isso. Então Um tá, beijo, muito gente. obrigada. Obrigada por tudo. Tchau, tchau, Clarice. Tchau,